Nós já chegamos em 2025, graças a Deus. E quando começa um ano novo, nós começamos a fazer perguntas. Mariana falou um pouco sobre isso semana passada, mas a gente faz perguntas tanto na nossa vida pessoal, como também na nossa vida de igreja. E uma das perguntas que às vezes a gente faz é: para onde nós vamos? Para onde nós iremos como igreja? Às vezes nós temos uma ansiedade de saber quais serão os nossos próximos passos, como nós vamos caminhar nesse ano, e principalmente as decisões que nós tomaremos para as nossas vidas, né? Muda um ciclo, novas decisões às vezes são tomadas, e muitas dessas decisões elas guiarão os nossos anos. São perguntas importantes que precisam sim de respostas, mas todas as respostas que nós procuramos, elas estão aqui já para nós. A palavra de Deus responde tudo que nós precisamos para as nossas vidas. Amém. Tudo que nós necessitamos para qualquer tipo de questão, para qualquer tipo de situação, nós vamos encontrar aqui na palavra, nas Escrituras. Amém. Mas eu estava pensando essa semana e meditando a respeito de um exemplo bíblico que teve também experiências de tomadas de decisões, experiências de trilhar um novo caminho e experiências também de entender para onde ele deveria ir. E eu fui levado a compartilhar com vocês nessa manhã a história de Abraão. E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, enquanto eu pego a minha água aqui. Gênesis capítulo 12. A Raquel deu quase uma introdução, quase falou a minha introdução aqui. Mas Abraão, ele surge na história aqui, logo no começo da Bíblia, ali no finalzinho de Gênesis 11. Abraão aparece na história por volta de 2166 anos antes de Cristo. Essas datas, elas são incertas, elas são questionáveis, mas elas são datas bem prováveis, e os estudiosos estimam que Abraão veio mais ou menos 2166 anos antes de Cristo. A Bíblia não relata os acontecimentos da vida de Abraão antes desse momento, antes desse aparecimento dele, porque aqui no versículo 12 já fala a idade de Abraão. Abraão tinha 75 anos de idade, e antes dele surgir, a palavra registra aqui nos 11 primeiros capítulos aqui de Gênesis, brevemente a história da criação, e também nos mostra o palco para o plano de Deus entrar em ação. Os versículos de 1 a 11 aí de Gênesis na sua Bíblia vai falar sobre isso. E a partir do capítulo 3 de Gênesis, nós somos informados sobre as grandes crises que atingiram diretamente a criação. E essas crises nos levaram à necessidade da intervenção salvífica de Deus. A partir de Gênesis 3 até o versículo 11 fala de algumas crises. Em outras palavras, as Escrituras explicam sobre o que aconteceu com a terra naqueles dias após a criação. Deus havia criado todas as coisas, e a palavra explica o que aconteceu após a criação. E a palavra também nesse período fala sobre o plano de Deus para a redenção de todas as coisas. Esse é o começo aqui de Gênesis. Nós não vamos conseguir detalhar nessa manhã essas crises com profundidade, não é meu objetivo aqui, mas eu quero citar essas crises para vocês, antes de a gente entrar aqui nesse texto de Abraão, ok? A primeira crise é a crise da queda. Foi quando o homem foi criado, Deus tinha dado uma ordem para Adão e Eva desobedecem, então eles pecam e são separados ali do Senhor. Essa é a primeira grande crise que ocorre na humanidade. A segunda crise é o dilúvio. Após a queda, nós podemos ver os efeitos da depravação do homem. Famílias são destruídas, filhos são assassinados, e não muito adiante da história, a maldade aumenta tão rapidamente que Deus envia o dilúvio para toda a terra para conter esse mal que estava crescendo. E a terceira grande crise é a Torre de Babel.
conhecida também por vocês. Na Torre de Babel, ela ilustra a condição caída da humanidade. Eles ainda tinham ali o dilúvio como uma memória recente, tinha acabado de acontecer poucos anos atrás, mas a humanidade então desafia Deus, eles desafiam a autoridade de Deus, impulsionada pelo desejo de tornar célebre o seu nome. Essas foram as 3 grandes crises que Gênesis nos mostra aqui, que a Bíblia relata para a gente antes do aparecimento aqui de Abraão. E logo depois dessas 3 grandes crises, Deus então começa a desenrolar o seu plano. Gente, presta atenção numa coisa: Deus nunca perdeu o controle da história. Aleluia. Deus sabia exatamente que essas crises aconteceriam. Não se engane com isso. Não pense que Deus criou a humanidade e se arrependeu e não sabia o que estava acontecendo. Deus já sabia que todas essas crises iam acontecer. Ele nunca perde o controle da história. Então, após essas crises, Deus então começa a desenrolar o seu plano. Aquele plano que a Raquel comentou aqui, que da semente da mulher nasceria um homem que restauraria todas as coisas. A promessa da redenção das nações. Deus promete enviar alguém para redimir e restaurar a raça humana. Deus começa nesse momento então a colocar o seu plano em prática. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus havia prometido um descendente, a promessa é essa, um descendente do sexo masculino que esmagaria a cabeça de Satanás. Enquanto ele esmagasse a cabeça de Satanás, esse machucaria o seu calcanhar. A palavra diz que os seres humanos, com a ajuda do ungido de Deus, seriam vitoriosos no final e triunfariam sobre o diabo e suas obras. Amém. Essa é a promessa de Deus lá em Gênesis. E no seu triunfo, que o plano da promessa de Deus terminaria. É no triunfo final que o plano de Deus se conclui. Muito bem, gente, essa é a promessa que Deus havia feito. Esse então é o assunto central de Deus, do plano de Deus aqui nas Escrituras. O mesmo Deus que criou as nações, o mesmo Deus que criou a humanidade, o mesmo Deus que criou os animais, Ele também promete redimi-las, mesmo depois dessas crises. E é exatamente nesse contexto, eu quis falar tudo isso para vocês, porque é exatamente nesse contexto que Abraão surge na história. Deus começa então a colocar o seu plano em ação, e Ele chama Abraão, Ele chama um homem que se tornará pai de uma nação específica. Deus então ele começa a dar definição ao seu plano, aquilo que Ele prometeu lá em Gênesis. E Deus chama então Abraão, Deus chama esse homem para que ele comece então a agir no seu plano de redenção. E aí aparece esse texto de Gênesis 12 que eu quero ler com você. Basicamente, esse é o plano de fundo da entrada de Abraão aqui, tá? É o início aqui de uma história fantástica. Eu gosto muito da história de Abraão. Abraão é um dos personagens bíblicos aí mais citados na igreja, mais citados em toda a palavra. E eu quero, nesse momento, a gente tentar refletir aqui esse chamado específico de Abraão. O que ele tem para nos ensinar, o que ele pode trazer para a gente aqui. Vamos ler Gênesis 12, então. Você abriu sua Bíblia? Gênesis 12, nós vamos ler do 1 ao 9. O Senhor tinha dito a Abrão, ainda não era Abraão, tá? Era Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso. E você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abraão partiu. Fala comigo assim: partiu. Como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele.
Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens, os rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam a região. Então o Senhor apareceu a Abrão e disse: darei essa terra a seus descendentes. Abrão construiu um altar ali e dedicou ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali, Abrão viajou para o sul e acampou na região montanhosa entre Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abrão prosseguiu em sua jornada para o sul, acampando ao longo do caminho em direção ao Negueb. O primeiro ponto, gente, que eu quero destacar aqui nessa manhã está no verso 1. O Senhor tinha dito a Abrão: deixe. Algumas versões vai dizer: saia. O Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai. O primeiro desafio para ele foi o desafio de abandonar a sua segurança. Esse foi o primeiro desafio que Abraão encontrou. Esse foi o convite de Deus para Abrão. Às vezes eu confundo aqui Abraão com Abrão. Aqui ainda é Abrão, tá? Mas vocês vão entender que é a mesma pessoa, tá? Porque depois Deus muda o nome dele para Abraão, tá bom? Esse convite de Deus para Abraão é o desafio a abandonar as suas fontes normais de segurança, que eram a sua família e seu país. Um dos maiores desafios de Abraão naquele momento era o de obedecer o convite de Deus, que impactava primeiro em deixar. Esse era o primeiro convite de Deus para ele. Basicamente, todo o apoio humano que ele tinha foi em partes removido. O primeiro convite de Deus para Abraão foi o deixar. Deixe a sua terra, deixe a família de seu pai. Ele precisava se lançar em algo novo que Deus estava propondo. Esse foi o primeiro desafio para Abraão. O segundo desafio, depois a gente vai aplicar na nossa realidade, mas o segundo desafio para Abraão foi o desafio da confiança absoluta. Fala aí para o seu irmão: confiança absoluta. No verso 1 ainda: vá à terra que eu lhe mostrarei. Deus fala para Abraão: vá à terra que eu lhe mostrarei, farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abraão precisava confiar em Deus incondicionalmente. Incondicionalmente, ele precisava confiar em Deus incondicionalmente, meu irmão, minha irmã. Não tinha outra alternativa. E isso certamente gerou algum tipo de tensão no coração de Abraão, porque gerou alguns pontos de tensão. O primeiro ponto de tensão que provavelmente gerou no coração dele é que provavelmente Deus não tinha ainda revelado o lugar que Abraão iria. Vou falar Abraão, tá? Estou confundindo aqui na minha mente. Que Abraão iria nesse primeiro momento. Hebreus fala sobre isso, que Abraão partiu sem saber para onde ele iria. Ou seja, exigiu uma confiança extrema em cima daquele que estava chamando. O segundo ponto de tensão que provavelmente gerou no coração de Abraão diante daquela promessa, diante daquele chamado que o Senhor estava chamando ele, a promessa de um filho para um casal que já sabia que era estéril. No versículo 11, no finalzinho do versículo 11, aí já fala que Sara, no final aí 11:30 fala assim: Sara era estéril. Abraão já tinha 75 anos de idade, então ele já sabia, um ponto de tensão no seu coração, talvez era esse, uma promessa sobre um casal que era estéril. E Abraão, ele estava sendo desafiado por Deus, em um nível muito alto, gente.
abandonar a família de seus pais, ir para uma terra que ele ainda não sabia e obedecer uma promessa de alguém que era infértil, que não poderia ter filhos. Mas o Senhor tinha prometido algo para Abraão. O Senhor tinha prometido para ele, Gênesis 12:3, todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Olha a promessa de Deus para Abraão. Todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele. O alvo de Deus é que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio da semente que viria através de Abraão, através da sua linhagem. E muitos anos depois, Jesus veio dessa linhagem de Abraão. E Jesus, então, o Messias prometido lá no Jardim do Éden, como a gente tinha falado aqui. Imagina a mente de Abraão, gente, receber todas essas informações, todas essas promessas. Ele precisava então deixar a família de seu pai, ele precisava se mover por uma terra que ele não conhecia, e ele decide então confiar em Deus, ele decide então confiar naquilo que Deus estava falando. Então, esse foi o segundo desafio, o desafio da confiança absoluta. Ele precisava confiar em Deus. Terceiro desafio, o desafio da obediência imediata. Fala comigo, imediata. Olha aí comigo o verso 4. Terceiro desafio, o desafio da obediência imediata. Verso 4. Então Abrão partiu. Fala comigo, você já falou, né? Partiu. Abraão partiu imediatamente, obedecendo o que Deus havia falado, o que Deus havia pedido para ele. Ele parte em direção a essa terra nova, ele parte em direção ao que Deus estava pedindo para ele, a promessa de Deus. E ele começa então a participar ativamente do plano redentivo de Deus, do plano de restaurar toda a criação. Olha que privilégio! Deus estava chamando ele de forma específica para participar desse plano redentivo. E sabe, gente, diante desses três cenários, diante desses três desafios, a gente tem algumas aplicações que a gente pode aplicar aqui na nossa vida como igreja. A gente também pode aplicar na nossa vida pessoal. E assim como Abraão, nós também seremos desafiados nesses pontos, nesses dias. Primeiro ponto que nós vamos ser desafiados, como eu falei, primeiro é abandonar alguma zona de conforto, alguma zona de segurança na sua vida pessoal. É necessário a gente abandonar o conforto, a zona de segurança que nós vivemos, porque novamente o novo de Deus sempre vai exigir de nós deixar algo para trás, algo ultrapassado, algo que às vezes foi bom por um período. Talvez isso que você viveu foi bom para a sua vida por um período, mas não servirá às vezes para essa nova estação que Deus quer nos levar. Talvez esse novo não servirá mais o velho já foi. Mateus, abre comigo Mateus 9, eu quero ler esse texto com vocês. Mateus 9:16. Mateus 9:16. Nesse texto aqui Jesus está falando especificamente sobre o jejum, mas eu creio que a gente pode aplicar também em outros contextos da nossa vida. Mateus 9:16 diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa, e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Ou seja, abandonem o que é velho, para que o novo se torne real. É isso que Deus está nos falando nessa manhã. Nós precisamos abandonar aquilo que é velho. E o que é abandonar algo velho para você? Talvez o abandonar algo velho seja velhas práticas, que
você ainda insiste em praticá-las. Talvez o abandonar seja abandonar uma mente religiosa. Talvez seja abandonar amizades ruins que não te conectam a Deus. Talvez seja abandonar uma influência que te prende. O abandonar talvez seja alguma dessas coisas. O próprio Jesus, a própria vida proposta por Jesus nos diz para abandonar o que? O pecado. Jesus mesmo nos fala que nós precisamos abandonar o velho homem, abandonar a velha natureza. Eu não sei exatamente o que é esse velho na sua vida, mas o Espírito Santo vai te mostrar as coisas velhas que tem te prendido nesses dias. E Ele vai te pedir nessa manhã para você deixar isso. Deixe para trás. Você precisa viver o novo de Deus para você nesse ano. Deixe para trás. Esse foi o desafio de Abraão. Deixe sua família. Vá para a terra que eu te mostrarei. Abraão precisou abandonar as suas fontes de segurança. Deus também deseja que a gente deixe para trás algumas coisas. Amém. Talvez, Bruninho, a sua viagem para a Argentina foi um pouco disso, né? Bruninho precisou deixar algumas coisas para trás. Ele precisou deixar a sua família, precisou deixar a sua igreja, precisou deixar os seus amigos para entrar naquilo que Deus estava colocando no coração do Bruninho. Em resposta àquilo que Deus estava chamando ele. Hoje o Bruninho está na Argentina. Pode ser que daqui a uns anos o Bruninho volte para cá, mas o Bruninho viveu exatamente isso. Ele deixou para trás para viver aquilo que Deus estava pedindo para ele. E Deus também está nos desafiando a deixar as coisas que para trás ficaram. Paulo fala sobre isso, para que a gente possa olhar para aquilo que Ele está nos chamando como igreja. Amém? O segundo desafio que a gente falou aqui, o desafio para a gente aplicar nas nossas vidas nessa manhã, é o desafio da confiança absoluta. Confiança absoluta. O segundo passo é confiar no que Deus prometeu para nós. É confiar no que Deus está pedindo para a gente. Para a gente conseguir confiar nele, é necessário que a gente tenha fé. É preciso ter fé. Hebreus 11, vamos ler Hebreus 11 também, corre para Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 1. É necessário, nós precisamos ter fé, mas o que é fé, meu irmão? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Isso é ter fé, gente. Aqui, gente, é importante a gente dizer que a fé bíblica não é uma vaga esperança baseada em ficção ou no pensamento positivo. Tem um pensamento positivo que você vai conseguir as coisas. Fé não é isso, não é uma ficção. Ela não é uma confiança cega. Fé não é uma confiança cega diante de situações contrárias. Fé não é um salto no escuro, meu irmão. Isso não é fé. A fé antes é uma confiança firme de que algo no futuro, que ainda não é visto, mas é prometido por Deus, vai acontecer. Isso é ter fé, porque a vontade de Deus o efetuará. Isso é ter fé. É confiança nele, é confiança no que ele já falou pra gente aqui. Eu comecei falando isso, tudo que nós precisamos para as nossas vidas, todas as respostas estão na palavra. Elas estão aqui, é confiar naquilo que Deus disse aqui. Isso é ter fé, gente. E Abraão entendeu isso. Abraão entendeu isso aí em Hebreus 11, que nós estamos lendo. Corre aí com seus olhos para o verso número 8. O
escritor aqui de Hebreus relata isso de forma brilhante. Ele diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em uma terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Abraão teve fé. Isso é ter fé, gente. Abraão confiou plenamente no que Deus estava pedindo para ele. Abraão confiou em Deus. Eu não ia falar sobre esse texto, mas está no meu coração falar. Abre em Gênesis 15. Eu quero contar algo para você dessa confiança que Abraão depositou em Deus. Gênesis 15. Eu gosto muito, quando eu aprendi isso, cara, quando meu coração olhou com uma outra perspectiva para a palavra, para essa promessa que Deus tinha feito a Abraão. Gênesis 15, lá em Gênesis 12 que a gente leu, Deus chama Abraão, mas aqui no capítulo 15, tinha passado alguns anos, algo acontece com Abraão, e Deus então faz agora um pacto com Abraão. Vamos ler aqui, eu não marquei nem o texto aqui certinho, mas vamos aqui, ó. Tá bom, vamos ler ele inteiro, gente, é curtinho. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abraão em uma visão e lhe disse: não tenha medo, Abraão, pois eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande. Abraão, porém, respondeu: ó Senhor soberano, de que me adianta todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho, uma vez que não me deste filhos? Eliezer de Damasco serve minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse: não será esse o teu herdeiro, pois você terá o seu próprio filho, e ele será o seu herdeiro. Em seguida, levou Abraão para o fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas se for capaz. Esse é o número de descendentes que você terá. Abraão creu no Senhor, e assim foi considerado justo. Presta atenção agora nisso, que eu acho muito legal essa parte. Então o Senhor lhe disse: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como posse. Abraão perguntou: ó Senhor soberano. Abraão ainda estava com um pouco de dúvida daquilo que Deus estava prometendo para ele. Então ele fala: ó Senhor soberano, como posso ter certeza de que possuirei de fato? O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos, mais uma rolinha e uma pombinha. Abraão lhe apresentou todos esses animais e os matou. Em seguida, cortou cada um deles no meio e colocou as metades lado a lado. As aves, porém, não cortou no meio. Aves de rapina mergulharam para comer as carcaças, mas Abraão as afugentou. Enquanto o sol se punha, Abraão caiu em sono profundo, e uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Então o Senhor disse a Abraão: esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os aterrorizar, e por fim eles sairão de lá com uma grande riqueza. Você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em idade avançada. Depois de 4 gerações, seus descendentes voltarão a essa terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar meu castigo. Presta atenção: quando o sol se pôs, veio a escuridão. Abraão viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passarem por entre as metades das carcaças. Então o Senhor fez uma aliança com Abraão naquele dia e disse: dei esta terra a seus descendentes,
desde a fronteira do Egito até o grande rio Eufrates. Gente, aqui é um pacto que Deus fez com Abraão. Eu não sei se você sabe, mas antigamente as pessoas, quando iam fazer um pacto, uma aliança, era muito comum eles fazerem esse tipo de ritual. Era um ritual comum naquela época. As pessoas, eles partiam, você ia fazer um acordo, lá tinha um fio do bigode, que tem nesse tempo, né? Eles partiam os animais no meio, e eles passavam entre aqueles animais partidos, e eles declaravam aquele acordo publicamente, e eles estavam dizendo que se eles quebrassem aquele acordo, eles morreriam como aqueles animais morreram. Então Deus chama Abraão ele estava um pouco em dúvida do que Deus estava chamando dele. Então Deus usa um pacto que era muito comum naquela época. Deus usa então um ritual para firmar essa aliança com Abraão. Mas sabe o que é mais incrível? Quando Deus vai passar, eles então partem os animais, mas quando Deus vai passar, quando eles vão passar no meio daquela aliança que eles estavam fazendo, Deus não deixa Abraão passar. Abraão não passa no meio, Abraão dorme. Só passa no meio ali dos animais o próprio Deus. Porque Deus sabia que se Abraão passasse, toda a promessa que Deus estava dizendo aqui, e poderia se comprometer, porque Abraão, ele tem a natureza caída, Abraão poderia não conseguir honrar aquele pacto. Então Deus não permite que Abraão passasse no meio, porque senão ele não ia conseguir cumprir aquilo que eles estavam acordando. Então somente Deus passa no meio. A partir daquele momento Abraão entendeu que poderia, é por isso, gente, que Abraão poderia matar o filho dele. Quando Deus pediu Isaac, Abraão podia matar, porque Abraão já sabia que Deus ia cumprir o que ele tinha dito para ele. Deus iria cumprir aquilo que ele estava falando. Deus iria cumprir. Abraão entendeu através desse ritual. E não dependia mais de Abraão. O que Deus prometeu para a gente não depende de nós, não depende de você e de mim. Ele prometeu e Ele vai cumprir. Aleluia. Deus vai fazer. Deus está escrevendo essa história. Ela ainda não se concluiu. Deus irá cumprir. A partir desse momento muda tudo na vida de Abraão. Abraão então entrega tudo ao Senhor. Ainda ele comete alguns erros. Ele tenta ali na força do braço dele gerar esse filho da promessa. Mas Deus havia dito para ele algo. Deus havia prometido algo. Abraão entendeu. É por isso que o escritor de Hebreus aqui fala que Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos. A perspectiva de Abraão mudou. Não importava mais nada. Ele sabia que Deus iria cumprir aquilo que ele estava falando. Aleluia. Deus prometeu a mesma coisa para mim e para você. Nós fomos incluídos nessa promessa que Deus fez. Hoje nós estamos aqui por causa de Abraão, por causa de Jesus Cristo. Da semente de Abraão nasceria aquele que redimiria todas as coisas, ainda não de forma completa, porque o Senhor vai voltar mais uma vez. E nós estamos vivendo essa história. O Senhor está nos convidando nesses dias a participar daquilo que Ele está escrevendo, daquilo que Ele está desenvolvendo. O Senhor está te chamando nesses dias. Mas é necessário a gente deixar o velho para trás. É necessário a gente confiar nele de forma absoluta, porque Ele sabe do que Ele está fazendo. Amém. Eu gosto demais dessa história. Eu acho que essa história aqui dá para uma outra pregação. Mas quando eu aprendi isso no curso, né, Tom? Tom está aprendendo sobre isso. Eu achei muito legal. E eu queria muito compartilhar com vocês. Sabe, gente? Porque nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos confiar na Sua palavra. E o que Deus disse. Quais são as promessas dEle para nós. Deus prometeu que esse ano vai ser o melhor ano na sua vida, que você vai prosperar, que você não vai ter doenças, que você vai ter, sua família não vai ficar doente. Deus prometeu prosperidade. Deus não prometeu essas coisas, gente. Para com essa ilusão. Você vai ter dificuldades, você vai viver dias difíceis ainda. Há uma ilusão que às vezes o pessoal solta, e esses dias eu vi isso.
Você vai viver o melhor ano da sua vida, você vai viver não sei o quê, você vai prosperar. Eu falei, gente do céu. E muitas vezes não acontece isso no nosso ano. Muitas vezes é o pior ano das nossas vidas. Porque é um ano que vai morrer um parente nosso, vai morrer um ente querido. Muitas vezes é o pior ano que você vai ser demitido da sua empresa. Talvez vai ser o pior ano, entre aspas. É por isso que os nossos olhos, a perspectiva muda. Quando você entende isso, você entende que Deus está te chamando para algo. Todas as demais coisas são acrescentadas quando a gente olha para Ele. Deus tem cuidado da gente. Para de olhar para isso. Essa teologia, coach, você não vai ver aqui. Nós não vamos pregar isso. Não é motivacional. A gente não vai injetar aqui que você vai prosperar. Não é isso. A gente crê sim que nós podemos prosperar. A palavra fala sobre isso. Amém. Mas o foco não pode ser esse nas nossas vidas. Amém. Isso tem que ser uma consequência daquilo que nós estamos vivendo com Deus. E o que Deus promete que Ele estaria com a gente todos os dias das nossas vidas. Mateus 28:20. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim. Diante de todos esses desafios, o Senhor sempre vai estar comigo e com você. Nos desafios de morte, de doença, muitos vão descobrir doenças na sua vida agora, esse ano, de repente, mas a perspectiva muda, porque o Senhor está com a gente. Ele prometeu isso. Ele prometeu também que um dia Ele irá retornar. Hebreus 10:37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não vai demorar. E também a promessa de um dia que nós reinaremos com Ele eternamente. São essas promessas que Deus tem para a gente. São essas promessas que Deus tem para você. A terceira aplicação, o terceiro desafio que a gente leu é o desafio da obediência imediata. A obediência imediata, meus irmãos, tem a ver com a nossa atitude diante do desafio proposto pelo Senhor para esse ano. Deus vai te desafiar em algo, então nós precisamos obedecer de forma imediata, porque a obediência imediata é o único tipo de obediência que existe. Obediência adiada é desobediência. Não existe obediência adiada. Se você adiou algo, você está desobedecendo aquilo que Deus está pedindo para você. E todas as vezes que Deus nos chama a um dever, ou nos faz um convite para algo, Ele está oferecendo uma aliança com Ele. O dever de desempenhar isso é a nossa parte, e Ele vai fazer a parte dele. O Senhor vai fazer a parte dele. A única alternativa que nós temos é obedecer. A palavra fala que partiu, pois, Abraão, como Deus havia ordenado. Deus está nos chamando essa manhã, igreja, para deixar para trás algumas coisas, para a gente confiar nele absolutamente, porque Ele sabe o que a gente precisa e Ele sabe para onde a gente vai como igreja. E nós precisamos obedecer aquilo que o Senhor está nos pedindo imediatamente. O ano só está começando, gente. A gente não tem todas as respostas ainda para como vai ser esse ano, para onde a gente vai. Nós temos orado sobre isso. Como pastores, nós temos nos reunido 2 vezes por semana. Nós estamos jejuando já. Nossa igreja vai entrar na próxima semana. Semana que vem nós vamos explicar para vocês. Mas nós vamos entrar num período de jejum e oração como igreja. Domingo que vem nós vamos falar sobre isso e vamos começar na próxima semana. Então não perca o próximo culto, porque nós queremos ouvir do Senhor para onde nós devemos ir, Senhor. Para onde o Senhor quer nos mover como igreja. O que o Senhor quer de nós para esse ano. E nós precisamos e vamos obedecer aquilo que o Senhor nos orientar. Vocês querem viver isso? Vocês querem viver o que o Senhor tem dito para você? Então se coloque em pé. Nós vamos orar agora. Feche seus olhos.
está nos convidando para acessar novos lugares. Há uma temporada, há uma estação nova se desenhando e o Senhor está nos convidando para acessar esses lugares. E é necessário, igreja, a gente deixar o velho para trás, diante desse convite que o Senhor vai fazer para nós, que Ele já está fazendo. Talvez Deus está falando com você há um tempo já. Talvez seu coração está incomodado com algo há um tempo. Deus está falando com você. E Ele está te convidando a acessar esse novo lugar. Nós precisamos sair da nossa zona de segurança. Precisamos sair confiando completamente em Deus. Confiando plenamente naquilo que Ele está nos dizendo. Porque Ele está com a gente. Ele está com você, Ele está comigo. Você pode começar a orar. Você pode levantar as suas mãos ou colocar a mão no seu coração. Comece a orar ao Senhor primeiro, pedindo para Ele direção, sabedoria, para todas as áreas que nós vamos viver nesse ano como igreja, como pessoas. Principalmente pedindo coragem para obedecer. Coragem para obedecer aquilo que Ele tem te pedido. Tente não se distrair agora. Peça para Deus aumentar a sua fé. Peça para Deus aumentar a sua confiança nele. Deus, nessa manhã nós estamos aqui reunidos, ó Pai. Nós te agradecemos pela Tua palavra. Porque lá no Éden o Senhor prometeu que da semente da mulher nasceria um homem que restauraria todas as coisas. E esse homem é Jesus, e nós cremos na Tua palavra, Senhor. Te agradecemos pela vida de Abraão, porque ele confiou naquilo que o Senhor estava dizendo. Ele confiou na Sua palavra, ele confiou em Ti, Senhor. Te agradecemos pela Tua Escritura, pela palavra que está tão perto da gente, está tão disponível. E nós podemos acessá-la, nós podemos encontrar todas as respostas aqui, Senhor. Deus, nos ajude a confiar naquilo que está escrito, a confiar na Sua palavra sem ter medo, sem ter preocupações, Senhor. Nos ajude a confiar plenamente em Ti, Senhor. Nós clamamos nessa manhã, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a olhar, a colocar os nossos olhos no Senhor, a voltar, ó Pai, a nossa esperança em Ti, a colocar, ó Pai, fixar os olhos em Ti, Senhor. Porque o Senhor prometeu, e aquilo que o Senhor prometeu para nós, o Senhor vai cumprir, o Senhor vai fazer, ó Pai. Ajuda-nos a viver esse ano intensamente, Senhor. Intensamente com a Tua palavra, Senhor. Que haja nesse ano, em nome de Jesus, um novo nível de envolvimento com a Tua palavra, um novo nível de envolvimento em oração. Em nome de Jesus Cristo, nós clamamos nisso esse ano, ó Pai. Nós queremos nos aprofundar mais na Tua palavra. Nós oramos pela nossa igreja para que haja um despertar de paixão pela palavra. Em nome de Jesus Cristo, um novo tempo de paixão pelas Escrituras, de amar a oração, de amar o tempo de oração, de amar o tempo de busca, Senhor. Em nome de Jesus, nos dê coragem para viver dessa maneira. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumente a nossa fé, Senhor. Aumente a nossa confiança, ó Pai. Que nossos olhos venham estar voltados para Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos por isso. Nós não sabemos o que vai acontecer nesse ano. Nós não sabemos as lutas. Nós não sabemos as dificuldades. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe de tudo, ó Pai. Nós queremos apenas nos posicionar diante daquilo que o Senhor está fazendo nesses dias. Nós queremos nos posicionar como igreja na história que o Senhor está escrevendo. Nós queremos ser uma igreja nessa cidade, ó Pai, que fale da Tua palavra, que fale das boas novas, que fale do Seu reino, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Eu abençoo nessa manhã, Senhor, as famílias dessa igreja, Senhor. Nós abençoamos as casas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai.
para o louvor e honra e glória do Teu nome, para que o Senhor seja exaltado e seja glorificado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Amém. Quem diz amém? Amém por essa palavra. Meu Deus, 2025 chegando. Amém, amém, amém. Vamos entrar nessa linha que está nos introduzindo. É a nossa vontade? Não. É a vontade de quem? De Deus. Seja feita a tua vontade nesse 2025. Olha que falar seja feita a tua vontade vai custar para alguns lágrimas. Eita Deus, abrir mão, mergulhar, mas descansar em Deus também. Descansar em Deus. Nós temos dificuldade de descansar em Deus, não temos? A gente é ansioso. Quem é ansioso? Vai. Quem é ansioso? Aí, ó, todo mundo quase tudo ansioso. Eu sou ansioso também. A gente já quer chegar logo naquilo. Mas o processo de Deus é muito diferente. Então, lembra do domingo passado? Sim, a palavra do domingo passado, esse domingo Deus vem construindo para nossas vidas, para a nossa caminhada. Deus quer se glorificar através da nossa vida. Então abra mão da sua vontade. Eita! Abrir mão da nossa vontade vai custar, mas é necessário para crescer. É necessário para crescer. Amém? Amém? Amém, amada igreja. Permaneça firme. Eu sei que tem muitos que estão de férias, né? Estão descansando um pouquinho. É bom, é necessário. Precisamos dedicando tempo para suas famílias. É bom. Amém? Levanta a tua mão aí para o céu. Deus Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado por esse tempo tão precioso, tão especial que o Senhor proporcionou para nossas vidas. Oh Deus, obrigado Jesus. Obrigado Pai, porque o Senhor vem nos construindo através dessa palavra, Jesus, que foi entregue, Jesus, e que criou uma ponte para o teu coração. Obrigado Pai. Obrigado Jesus. Obrigado Pai. Queremos entregar, continuar entregando esse ano para Ti, Jesus. Aprender a descansar em Ti, a saber de que existe um Deus Todo-Poderoso por acima de todas as coisas. Obrigado Jesus. Obrigado Pai. Queremos continuar com nosso coração atento, nossa mente aberta para aquilo que o Senhor vem construindo e fazendo. Obrigado Espírito de Deus. Obrigado por esse tempo. Toda a glória e toda a honra seja para Ti. Amém. Vá na paz do Senhor. Dá uma salva de palmas.